O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a todos nós que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, nos atrai para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as dificuldades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse Evangelho virtual, pedindo que Ele nos traga equilíbrio, sabedoria e muita tranquilidade. Que esse Evangelho sirva para nos conectar com a espiritualidade maior. Que nós possamos ter paz em nossos corações. Nós agradecemos sempre a oportunidade de poder saudar toda a espiritualidade, saudar a corrente de Francisco de Assis e saudar a todos os orixás. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, e pedimos a proteção para que a justiça divina se faça neste planeta e se faça em nós, em nossas vidas. Pedimos proteção e amparo ao Caboclo Tupinambá e nos colocamos à disposição para qualquer trabalho que se apresente, onde a nossa energia seja necessária. Que a força de todos os orixás chegue até nós, nos energizando, nos tranquilizando e nos fortalecendo para esses dias de transformação. Agora nós vamos unir o nosso pensamento e pedir fervorosamente pela paz na terra.
Que a paz se faça entre todos os povos que se encontram em guerras. Que a paz se faça entre governantes e governados. Que a paz se faça no Brasil. Que a paz se faça nos nossos lares e que se faça principalmente em nossos corações. Mais uma vez, nós rogamos a espiritualidade maior por todos que sofrem, por todos que sofrem injustiças, por todos que sofrem violências, por todos que estão nas ruas, sem lar, sem rumo, sem esperança. Pedimos por todos que passam fome, por todos que estão nos hospitais, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, nos asilos, por todos que se sentem desamparados, por todos que perderam a fé. Pedimos proteção. Pedimos também por todos os obsessores que atraímos com a nossa vibração, que eles sejam envolvidos na luz do Pai Maior. Pedimos também por todos os suicidas, que eles sejam levados aos hospitais no espaço, que eles sejam tratados. Pedimos por todas as crianças do mundo, que a elas seja dado o direito de viver em paz, e também pelas crianças da creche Santa Clara. Mais uma vez agradecemos a todos os amigos que colaboram com a manutenção de nossa casa, a Casa de Francisco de Assis. Pedimos por todos os nossos amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados, que estão em nossa mente neste momento, que eles sejam envolvidos na luz e no amparo universal. Pedimos por todos que desencarnaram abruptamente, por todos que se encontram desorientados neste novo começo, nessa nova vida, que eles sejam também orientados pela espiritualidade e apaziguados em seus corações, para que eles possam entender o novo processo, a nova vida e se acalmem. Por fim, nós pedimos coragem para enfrentar todas as dificuldades que se apresentam, porque elas se apresentam constantemente. Coragem para manter um padrão vibratório que afaste todas as vibrações negativas que queiram se aproximar de nós. Pedimos que possamos manter o equilíbrio e agradecemos sempre a proteção da corrente de Francisco de Assis, que a todos recebe, sem distinção. Agradecemos ao Caboclo Tupinambá, aos nossos guias, à espiritualidade maior, agradecemos aos orixás, agradecemos constantemente. Que Oxalá nos abençoe hoje e em todos os dias de nossas vidas, sejam encarnadas ou quando estivermos desencarnados. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o perdão. Lucas, capítulo 17, versículos de 3 a 4. Cuidai-vos de vós. Se teu irmão errar, repreende-o, e se mudar a mente, libera-o. E se 7 vezes no dia errar contra ti, e 7 vezes no dia voltar a ti dizendo, mudo a mente, liberá-lo-ás.
grande lição aqui se apresenta a nós, esclarecendo a regra pela qual devemos pautar nossa vida prática em relação a nossos companheiros de jornada. O texto fala de erros contra ti. Se a ação do irmão não diz respeito a nós, nada teríamos com isso. No entanto, parece melhor suprimi-las, porque o trecho se refere mesmo à correção fraterna. Se algum irmão errar, mesmo que não seja contra nós, devemos buscar corrigi-lo. Lógico que deve tratar-se de erro grave, que afete a evolução dele. A lei mosaica já estipulava: não aborrecerás teu irmão em teu coração, não deixarás de repreender teu próximo, e não levarás sobre ti um erro por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ressentimento contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os bons israelitas obedeciam a esse preceito. Se tens companheiros que te repreendem e outros que te louvam, ama o que te repreende e despreza o que te louva, pois o que te repreende te conduz à vida do mundo futuro, e o que te louva te leva fora deste mundo. A razão de tudo isso é dada. Tudo que ligamos a nós neste plano permanecerá ligado no mundo astral, antes e depois do desencarne. E tudo que nós liberarmos neste plano terráqueo, permaneceremos desligados e liberados no plano astral. Ora, é de todo interesse que não se constituam liames entre nós e pessoas erradas, que poderão envolver-nos em seu karma negativo por complacência culposa de nossa parte. Verificamos então que há dois comportamentos: ligar ou soltar, amarrar ou desprender. E qualquer um dos dois atos é realizado não apenas na Terra, mas também no céu, ou seja, no mundo espiritual, em todos os planos, astral, mental e espiritual. O ensino é de importância capital, pois ficamos sabendo que as ações do mundo físico têm repercussões bem maiores do que poderíamos supor. Uma ligação com determinada criatura reflete-se no mundo espiritual e perdura além do plano terrestre denso. E o mesmo ocorre se houver um desligamento. O ensinamento, que verificamos tratar-se de uma repetição, novamente vos digo, traz uma consequência de sumo interesse. Se houver ligação e sintonia vibratórias perfeitas entre as duas criaturas, a força daí resultante é tão poderosa que é capaz de atrair tudo o que for pedido. O Pai reside em cada um dos seus filhos, mas se houver união plena entre os dois, concordância total, sintonia absoluta em qualquer assunto, não importa qual, a obtenção é garantida por parte do Pai que está nos céus. Não há dúvida de que duas mentalizações são mais eficientes que uma só. E as duas notas emitidas em uníssono movimentam as forças que modificam o curso dos acontecimentos. Confortadora promessa, perigosa, porque também a mentalização do erro surtirá efeito. Um evangelho falando sobre o perdão, falando que nós devemos perdoar nossos irmãos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Falando também de reencarnação, de vibrações que atraímos, falando sobre as consequências de nossos atos. Quanta coisa podemos falar sobre esse pequeno evangelho. Então vamos começar conversando sobre as nossas ações e sobre as consequências que elas têm em nossas vidas e nas vidas dos nossos companheiros de jornada. Sabemos que cada ação tem uma reação, uma consequência. Então as nossas ações atuais é que plasmarão nossa vida futura e que hoje, nessa vida atual, vivenciamos nada mais, nada menos
do que as consequências de nossos atos em vidas pretéritas. Compreender isso é libertador. Deixamos de culpar os outros por tudo o que nos acontece. Deixamos de nos achar injustiçados ou maltratados. Compreender isso é adquirir maturidade espiritual. Sobre o perdão, o Evangelho nos explica que não devemos nos deixar levar por pequenas coisas, por picuinhas, porque na realidade isso não tem importância. Agimos como se fôssemos crianças a brigar por um brinquedo, ou brigando para ter razão, ter a última palavra. Quando o espírito já tem um conhecimento maior, uma compreensão do que é este momento de reencarnação, não dá mais importância às pirraças, não acha que todos e tudo podem estar contra ele, porque esse espírito sabe que tudo o que ocorre é contra a personagem e não contra a individualidade. Sabe que a personagem está passando por uma purificação para evoluir através dos ensinamentos apresentados e que o eu profundo não será atingido. Então todo o mal que nos fazem ou que achamos que nos fazem, na realidade só está agindo sobre nós porque nós damos importância, entramos em sintonia com essa vibração. Então o Evangelho fala sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoar para que não criemos laços com essas situações. Então o perdão na realidade é a libertação, é a desconexão com aquela energia negativa. Agora, quando a gente entra neste padrão de não perdoar, de se apegar àquele sentimento negativo, estamos criando um laço, um nó, que mais cedo ou mais tarde terá que ser resolvido. Então, perdoar na realidade é um benefício e uma evolução. Quantas vezes encontramos as mesmas situações, os mesmos acontecimentos e não entendemos o porquê? Quando caímos no plano das emoções, caímos na armadilha kármica. Por isso o Evangelho fala que quando estivermos apresentando a nossa oferta ao altar ou fazendo algum pedido, e aí nos lembrarmos de que o nosso irmão ainda tem alguma coisa contra nós, ou nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, o Evangelho nos orienta a deixar tudo diante do altar e primeiro irmos nos reconciliar com o nosso irmão, porque só assim, liberando essa vibração, finalizando esta ligação, é que poderemos apresentar a nossa oferta e também apresentar o nosso pedido. O Evangelho sempre nos dá o caminho a seguir, mas nós temos o livre-arbítrio. Porém, temos que lembrar que todas as nossas escolhas, boas ou más, ficarão marcadas em nosso perispírito. Terminamos esta conversa pedindo ao Pai Maior que nos ajude a amadurecer, que nos oriente e que nos ilumine. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.